Sejam bem-vindos ao nosso curso de Desenhista de Produtos Gráficos Web. Um curso do projeto YTech, Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais, coordenado pelo Instituto Presbiteriano Gammon, pelo Projeto Estadual Minas Digital e pela Emanuel Educacional. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula prática e vamos lá, né? Vamos para o computador, vamos trabalhar, não tem muito o que falar não. Bom, na aula passada então a gente fez aí a gente terminou aí com o exercício do violino e na aula de hoje nós vamos continuar desenhando com a ferramenta de curva de Bézier, que é o exercício da marca da Oi, para quem quis fazer ou em casa ou no laboratório. Então vamos lá, vamos começar do zero. Inicialmente eu vou vir aqui na minha pastinha, vou pegar a marca, vou trazer aqui para o link do Inkscape e vou jogar aqui na nossa área de trabalho. Lembrem-se mais uma vez, recordando que eu posso pedir um link ou posso embutir o arquivo aqui dentro. Se eu embutir o arquivo, quando eu salvar o arquivo do Inkscape, ele vai ficar maior, porque ele vai ter um arquivo JPEG ou PNG, ou seja lá qual formato que você colocar, ele vai ter um arquivo embutido, ou seja, esses pixels estarão ali dentro. Se eu fizer um link, ele vai fazer uma cognição entre a visualização que você está tendo aqui dentro do software e o arquivo original PNG que está aqui. Ou seja, se você deletar esse arquivo aqui, ele vai ficar perdidão e vai te perguntar aonde é que você enfiou essa marca da Oi, ok? Então eu vou trabalhar embutido, porque eu acho mais prático. Vou dar um ok, ele vai aparecer aqui. E a gente vai desenhar a mão livre entre aspas, né, gente? Nós vamos usar a ferramenta de Bézier. Nós vamos fazer duas coisas para facilitar esse desenho aqui. Primeiro, eu vou diminuir a opacidade, como vocês podem ver aqui do lado, né? Ele já abriu aqui o painel de objetos para mim, então eu vou diminuir a opacidade. Por quê? Porque fica mais fácil desenhar, eu vou ver melhor as linhas aqui dentro, né? E o amarelão não vai me atrapalhar tanto. E a segunda coisa que eu vou fazer é bloquear o objeto para que eu não consiga clicar nele e isso vai me atrapalhar, tá bom? Se eu quiser desbloquear o objeto, eu venho aqui em objeto, desbloquear todos e aí eu tenho acesso a ele novamente e posso deletá-lo no final do processo, tá? Vou bloquear aqui de novo e vou pegar a minha canetinha de Bézier. Desenhe curvas e linhas. Shift F6 é o atalho dele para quem quiser. Agora, por onde começar, gente? Será que eu faço assim, ó? Venho fazendo assim, 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 assim. E depois eu converto todos... Ó, vou dar 2 cliques aqui para finalizar. Aí depois eu venho aqui, ó, seleciono esse nó, converto ele para curva e vou aqui acertando aos pouquinhos, não é mesmo? Ó, seleciono aqui, converto para a curva aqui em cima, venho arredondando. Gente, isso aqui vai gerar um Frankenstein, tá? Vocês não vão conseguir fazer essa curvinha aqui direito. Existe uma lógica, eu vou deletar aqui essa melequinha que eu fiz, desculpem o termo, mas foi uma melequinha. Existe uma lógica para desenhos curvos, né? Que é uma lógica que vocês vão aprender na prática, por isso que eu insisto que vocês pratiquem bem. Vocês vão aprender na prática aonde clicar, aonde são os locais, as áreas aonde você clica e arrasta e você consegue um resultado melhor. Vejam bem como é que eu vou fazer aqui agora. Ó. Clico, arrasto. Clico, arrasto. Olha só. Aqui eu poderia vir direto para cá, mas eu vou pedir mais um nó aqui porque eu acho necessário. Depois eu ajusto. Agora eu venho aqui. Agora eu vou vir aqui. Depois eu vou vir para cá, mais ou menos no meio do caminho. Tá vendo? Vou clicar e arrastar. E depois eu vou fechar.
Olhem só a perfeição, tá? Com alguns detalhes que eu preciso arrumar, obviamente, mas olhem como é que ficou muito mais fácil de adquirir um resultado satisfatório. Não ficou? Pois bem, vejam só. Agora você vai falar, professor, mas como é que você sabia onde clicar? Prática, gente, prática. Quando você olhar para uma curva, de tanto você desenhar, de tanto você errar, de tanto você fazer pequenos Frankensteins, você vai acabar acertando, ok? Essa letrinha aqui com certeza é uma fonte. Será que eu vou procurar por essa fonte aqui? Né? Para digitar aqui e tudo mais? Ó. True Type Font. Para quem não sabe, as fontes, né? Elas chamam True Type. Existem OpenType, existem, enfim, OpenType e mais alguns outros tipos. E o TrueType é o tipo mais comum. A maioria das fontes que a gente tem instalado no computador, para quem nunca ouviu esse termo, caso tenha alguém que não tenha ouvido, ó, por isso que eu falei que é importante algumas coisas em inglês, tá vendo? O nome disso é fonte TrueType. Se a gente for aqui em NetFonts, baixar fontes grátis, você vai achar muita fonte boa e muita fonte ruim. Ok? O que eu chamo de fonte ruim? Fonte ruim são aquelas famílias tipográficas que os caras... Porque aqui, ó, vocês podem ver que tem coisa do arco da velha, né? Tipo, coisas que não dá pra ler. H1N1. É o vírus do ebola, né? Não, H1N1 é gripe suína. H2D2, eu não sei o que é. Eu sei o que é R2D2. Enfim, tem muita fonte aqui que é feita por usuário, tá vendo? Então, tem coisa que não tem acento, que a construção dela é mal feita, que não segue... Enfim, não segue um padrão bacana. E outras que já são bem legais. A maioria é muito legal, tá, gente? O pessoal que se mete a mexer com fontes, assim, a criação de fontes, geralmente eles acertam. Tá? Eu só tô falando que tem umas que são ruins mesmo. Tem umas que a resolução delas é ruim. Você vai imprimir, às vezes fica cheio de serrilhado, umas coisas do tipo. Eu já peguei umas assim, dessas gratuitas, tá? E, além disso, existem vários outros sites também que vocês podem baixar fontes gratuitas. Esse netfonts.com, aqui ó, 1001 Free Fonts. Tem um que chama DaFont, quer ver? Aqui ó, Download Fonts. DaFont eu não sei se ele é gratuito, mas ele tem muita coisa. Não, acho que ele é gratuito sim. Tá? E outra coisa, quando vocês tiverem uma referência, né, um nome de uma fonte, às vezes você vai abrir um arquivo na sua casa e fala, tal fonte não está instalada. Aí ele te dá o nome da fonte. Digita o nome da fonte na internet que você provavelmente vai achar alguma coisa, se não for igual, né, se não for a mesma, você vai achar uma similar. Algumas são até bem conhecidas. Essa Morpheus, por exemplo, aqui já é bem conhecida, já conheço ela. Já tem muitos anos que eu tenho essa fonte. Essa do Iron Maiden aqui também é Metal Lord. É diferente dessa um pouco. Bom. Mas eu não vou trabalhar com fonte. Eu vou vir aqui e vou desenhar, tá? Ó, vou dar o zoom aqui e vou acertar ao máximo, ok? Sem me importar se está 100% perfeito, porque o nosso intuito aqui, a gente sabe que se a gente estivesse realmente trabalhando com a Oi, a gente receberia um manual de identidade visual, né? E essa marca já viria pronta para a gente. No entanto, nós estamos fazendo isso aqui só para praticar. Ó. Aqui eu vou desenhar uma outra elipse, tá? Se eu quiser colocar contorno, preenchimento, depois a gente muda. Ok. Fazer mais ou menos, tá, gente? Agora eu vou vir aqui e vou desenhar um círculo de qualquer forma. Na verdade eu vou começar pelo interno. Começar pelo círculo interno. Porque se eu fizer o de fora primeiro, eu não vou enxergar o outro. Ó, comecei pelo círculo interno. E agora eu vou pegar e vou fazer o de fora.
Ok. Atalho para voltar para a tela cheia, número 5 do seu teclado. Aonde é que eu sei isso? Visualizar, zoom, aqui ó, página 5, tá vendo? Bons atalhos são sempre bons de guardar. Agora o que que eu vou fazer aqui? Agora eu vou mudar as cores, né? E finalizar o desenho do vetor. Como é que eu faço isso? Seleciono aqui com a ferramenta de seleção. Vou pegar um amarelo qualquer, tá, gente? O amarelo eu poderia usar um conta-gotas, eu poderia ir aqui, ó, usar o conta-gotas, voltar aqui a opacidade e usar o conta-gotas para pegar a cor original. Eu poderia abrir a marca da Oi no GIMP e olhar lá o hexadecimal ou olhar o RGB, mas eu vou pegar um amarelo qualquer porque isso aqui não é o nosso foco no momento, ok? Então eu vou vir aqui em preenchimento e contorno, tá? Vou selecionar cor do contorno e vou colocar nenhuma, porque não tem nenhuma cor de contorno aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pedir nenhum e vou pedir a cor de preenchimento como branco. Cadê, ó, RGB? Será que se eu jogar tudo para cá fica branco? Fica, tá vendo? RGB, a soma de todas as cores, 2555, 2555 é o branco. Aqui é a mesma coisa. Vou tirar a cor de contorno, vou pegar o preenchimento e vou jogar para cá. Aqui eu vou fazer o mesmo, cor de contorno nenhum, cor de preenchimento, jogo para cá. E cadê a nossa bolinha, né, cara? Agora a gente precisa achar a bolinha, ela tá por trás. Se eu clicar com o botão direito aqui e pedir a ele para jogar isso aqui para trás, ele vai jogar? Porque isso aqui, gente, é uma ação muito comum em softwares de desenho. Você clica aqui com direito e pede ele para jogar para trás. Mas eu vou vir aqui nas camadas, ó, eu tenho a camada 1 aqui e tenho todos os objetos, tá vendo? Ó? Eu gostaria de ampliar isso aqui, mas por enquanto eu não estou conseguindo ampliar esse painel, tá? Caminho, ó, 41 tananã, ele vai dando os nomes. Achei! Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele aqui e vou jogar ele para cima. Vou jogar ele amarelinho. Só que eu preciso jogar ele mais para cima ainda. Up. Ó, pronto. Tá vendo? Como eu ainda não consegui ampliar esse chibungo desse painel aqui, desse campo, né? Eu sugiro a vocês que façam isso. Vocês podem mover por aqui também, aqui, ó. Joguei para cima, vim aqui na cor do contorno e tirei. Tá? Aí agora eu quero salvar isso. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar isso aqui tudo, botão direito, agrupar. Deveria haver aqui create um group. Não, mas não é esse grupo que eu quero, não, né? Eu venho aqui em objeto, deve haver aqui um agrupar. Pronto, agora os três estão juntos, ó. Se eu não quiser mais a minha guia, eu venho em objeto, desbloquear todos, seleciono este senhor, deleto, jogo esse aqui para cá, venho em arquivo, salvar como, e aí vocês vão ver que eu tenho como primeira opção o arquivo SVG, que é a extensão padrão do Inkscape. Eu posso salvar ou exportar como vários arquivos, tá vendo? Eu posso fazer um JPEG e tudo mais,
Temos um link de exportar aqui? Temos o link de exportar imagem PNG. Mas eu quero salvar como o arquivo do programa. Por quê? Porque vai que eu quero desagrupar, eu quero mudar alguma coisa, vai que o cliente pede assim, agora eu quero um oi cor-de-rosa, eu quero um oi azul e tudo mais. Então eu vou salvar em qualquer lugar, no caso eu vou salvar na minha área de trabalho aqui, ó, desenhando é o nome dele. Eu vou colocar como oi, tudo bem? Não vou pôr interrogação, porque ele não vai aceitar. E vou salvar na minha área de trabalho, que está um pouco confusa, mas aqui está o meu arquivo oitudobem.sfg, tá? SVG, ok? Mas é só para mostrar para vocês assim como é que seria, mais ou menos, se a gente precisasse redesenhar uma marca, né? Obviamente, até inclusive bom citar isso, porque marcas de grandes empresas geralmente vão ser cedidas para vocês através de um manual de identidade visual da marca. Alguém aí não sabe o que eu nunca viu um manual de identidade visual? Manual de identidade, gente, quando a pessoa cria uma marca para uma empresa, ela manual de identidade. A agência, ou seja lá quem, né, quem desenvolveu essa marca, tire-me daqui, um site malicioso. Ixi. Essa pessoa, ela gera um manual de identidade visual. Que é isso aqui, ó. Aqui a gente está abrindo o selo da Rio 20. Manual de identidade visual em PDF do selo da Rio 20. Ó. Aplicação principal, construção, aplicação em cores sólidas, tons de cinza, versões monocromáticas, redução mínima, área de proteção. Tá vendo? Tudo isso está previsto aqui no desenvolvimento de uma marca, tá? Ó, fundo escuro, fundo claro, as proporções, tá vendo? Construção da marca. Então, isso aqui, ó, esse passo aqui em especial, aqui, ó, o diagrama abaixo define as proporções da marca na grade. Unidade de medida X é equivalente em largura ao elemento mais. Então, caso você precise reconstruir uma marca, precise redesenhar uma marca, esse aqui é o seu parâmetro, tá? Para redesenhar. Em compensação, ó, todas as previsões aqui, tá vendo? Redução, ampliação. Em compensação, gente, quando vocês forem trabalhar qualquer que seja o cliente, tirando alguns casos, esse manual pode ser passado para vocês, na verdade ele deve ser passado para vocês, e juntamente com ele, um arquivo digital já com a marca pronta, né? Então, isso aqui que nós estamos fazendo, no caso da Oi, por exemplo, se a gente fosse trabalhar de fato com a Oi, a gente teria praticamente 100% de chance de receber isso aqui em formato digital. Bom, gente, essa pequena prática que a gente teve aqui com ferramentas de desenho Bezier, com a curva de Bezier, eu gostaria realmente de pedir a vocês que, se for do interesse de vocês, assim, que, né, melhorar nesse aspecto assim, de desenho vetorial, porque é necessário. Agora eu estou falando com vocês, chega determinadas coisas na sua mão que você não pode dar saída, você tem, já aconteceu comigo, às vezes o cliente, isso vai acontecer com todo mundo, o cliente chegar com um cartão de visita e falar assim, só tem isso aqui, mandei imprimir na gráfica, não tem quem fez essa arte aqui e tal, aí você tem que redesenhar, não tem como, você tem que redesenhar. Ou então o cara te manda a marca dele no Word, isso acontece também. Aí, vocês vão ter que acabar usando essa ferramenta aqui, tá? Seja nesse software, seja em qualquer outro software que vocês vão mexer, em qualquer área, né? Até na área de edição de vídeos, tem alguém que gosta de mexer com vídeo, já vai ter que ter a ferramenta de Bezier. Não tem como fugir dela. Então, só que a gente está no nosso curso aqui, ele não tem tempo hábil para a gente fazer tanto de práticas que a gente gostaria e digamos assim, abordar essas ferramentas com todo o cuidado que elas merecem. Então, eu vou pedir que vocês realmente, quem tiver interesse, entra na internet, pega desenhos, desenha por cima, desenha olhando, sabe? O importante é vocês pegarem aquela técnicazinha do cursor ali, de tanto que você vai puxar, manipular as alavancas, né? Mexer com os pontos âncora. É isso que é importante. Depois que vocês pegarem essa lógica, aí acabou. Aí vocês conseguem desenhar qualquer coisa. Ok? Porque a ferramenta ali ela não é uma ferramenta de desenho à mão livre, é uma ferramenta de desenho com cliques e ajustes, né? Então qualquer um pode fazer. Tá?
Só que tem uma outra parte que é muito importante também, que vocês viram que lá no GIMP a gente fez um banner lá, né, para o Facebook e tal. Todo aquele desenvolvimento daquele banner poderia ter sido feito aqui. A gente podia ter feito aquele banner todo aqui. Tem gente que prefere trabalhar mais direto no programa de imagem, tem gente que gosta de vir para o programa vetorial, tem gente que gosta de combinar os dois, fazer metade lá, metade cá. Eu, particularmente, sempre combino um pouquinho. Quando tem coisas que eu vejo que é mais prático fazer na linguagem vetorial, eu venho para o software vetorial e faço. Só que isso inclui assim, um conhecimento mínimo da manipulação das formas. As formas básicas que vem aqui, tipo o retângulo, elipse e tal. Então nós vamos fazer um exercíciozinho simples aqui agora. Eu vou fazer e depois, quando vocês forem para o laboratório, vocês vão fazer e em casa repetir, né? Que a gente vai desenhar umas ferramentas e com isso a gente vai praticar essas questões de desenhos com formas geométricas básicas, que dá para desenhar bastante coisa assim. Isso sem mexer com a ferramenta de Bezier, tá? Então, vamos voltar para o computador aqui. Vocês estão vendo aqui que tem algumas imagens, ó. Imagens que vocês vão ter acesso aí no sistema. E nós vamos desenhar essas três aqui, ok? Vamos começar pela chave de fenda. Bom, gente, uma das coisas que eu gostaria de comentar com vocês aqui antes é lembrá-los a questão da configuração da página. Se a gente vier aqui em arquivo, a gente tem propriedades do desenho e aqui a gente pode mudar a página de retrato, como vocês podem ver, para paisagem. Não é uma nomenclatura muito comum, não é mesmo? Às vezes a tradução do software do inglês para o português, ela peca em alguns aspectos. Esse pode ser um deles, tá? Eu não sei se lá a gente tem configuração da página ou configuração do arquivo, enfim. Normalmente esse recurso vai estar aqui em editar configurações da página, ou então arquivo configurações da página, ou propriedades da página, tá? Essas traduções, geralmente elas são feitas por usuário, principalmente em softwares open source, como é esse que a gente está usando. Open source são softwares gratuitos, não é mesmo? Então, é uma coisa aí que a gente vai ter que decorar. Não é lá muito agradável, né? Nem muito fácil de decorar propriedades do desenho. Porém, é o que temos, tá? Inclusive, depois eu quero mostrar algumas coisas para vocês nesse menu aqui, mas fica para depois. Eu já trouxe para cá a minha chave de fenda, lembrando vocês novamente, eu vou vir aqui na minha, deixa eu fechar aqui, eu vou vir aqui na minha área de trabalho, aonde eu tenho os meus arquivos, e eu sugiro que vocês organizem assim também em casa, ó, arquivos... material de sistema, aula prática 5, ok? Arrastei para cá, soltei, ele pede para a gente embutir ou fazer o link, eu preferi embutido, tá? Então vou deletar esse aqui. E outra coisa que eu quero dizer, gente, quando a gente está tratando de desenhos, desenhos mais geométricos, como é esse caso aqui, a gente lembra o seguinte: todos os desenhos, todos os designs e tudo que vocês virem por aí pode ser resumido às formas básicas, ou seja, retângulo, elipse, triângulo. Por isso mesmo e por isso é que nós estudamos na parte teórica esses aspectos, tá? E como a gente pode precisar sim fazer desenhos geométricos, né? Na aula de hoje nós vamos tratar um pouquinho disso. Nós vamos sair um pouquinho da ferramenta de Bezier ou de Bezier, como vocês quiserem chamar, e depois nós vamos voltar para ela. No meio do nosso trajeto aqui, eu vou falar para vocês uma série de coisas que eu não comentei na primeira aula com relação à interface. Lembra que eu falei para puxar esse painelzinho para cá, para aparecer as propriedades as propriedades do objeto selecionado e tudo mais. O que eu fiz? Eu agora estou trabalhando e estou gravando essa aula no meu notebook, que eu estava gravando no meu PC. E no meu PC ele já está todo desconfigurado, porque eu já fucei no software todo, algumas coisas eu voltei como estava e outras coisas eu deixei desconfiguradas. Esse aqui ele está do jeito que vem na instalação, tá? Quando vocês instalarem ele vai estar assim. Então a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: a gente tem 3 modos de visualização aqui, que é o Default. Vocês podem ver que some uma barrinha aqui do lado, ó. Essa barrinha, na verdade, ela vem aqui para cima.
E aqui, gente, a gente tem coisas, ícones, na verdade, não são coisas, né? São ícones mais cognitivos que em determinados programas geralmente vão para a parte de cima do software, como abrir arquivo, salvar e etc. Então, quem quiser trabalhar assim, tá aí a dica. Eu vou deixar do lado de cá porque eu vou trabalhar no modo padrão, tá? Então, eu vou visualizar no modo wide, ele vai jogar essas opções para cá. E uma das coisas em que esse software pecou um pouco é que não tem como ampliar essas janelas aqui. Ó. Você amplia as propriedades, mas essas janelas não tem como ampliar. Aí vocês vão perguntar, por que, professor, você gostaria de ampliar essas janelas? Porque, de repente, se você ampliasse esses ícones aqui, o nome deles já apareceria do lado. Do contrário, ó, a gente tem que repousar o mouse, tá vendo? Para que as funcionalidades apareçam na caixinha de diálogo. E é uma coisa que demanda um pouquinho de tempo, tá? Então não tem como ampliar esses ícones aqui. Ah, professor, você já olhou em propriedades? Sim. Vamos dar uma olhada em propriedades? Vamos vir aqui em editar, preferências. Não tem nada, né? Tem nada de preferências aqui. Tem sim, gente, ó. Vamos ampliar essa caixa aqui que vocês vão ver que tem muita coisa. Eu vou clicar nesse menos para ele esconder aqui as ferramentas. Então vocês vão ver que a gente tem preferências de ferramentas, ó, de todas elas, inclusive, tá? Ferramenta seletora, exibir sinal de seleção, ativar edição de gradiente, objetos, contorno retangular. Isso aqui, gente, foi uma coisa que eu pequei muito na aula anterior. Olha só, quando transformar... outro detalhe. Olha como as explicações já estão em inglês. Então, sinto muito, senhores e senhoritas, mas nós teremos que usar a língua inglesa, né? Teremos que estudar um pouco do inglês aí. Quando transformando objetos, mostrar o que? Os objetos ou o contorno retangular? Legal, né? O título do menu em inglês e o conteúdo em português. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu vou desenhar uma elipse e quando eu for transformar, ó, vocês vão ver que ele está mostrando a própria elipse à medida que eu transformo. E vocês estão vendo que está dando alguns defeitos na tela? Por que está dando alguns defeitos na tela? Isso aqui, se você tiver um computador que não tem uma capacidade, uma placa de vídeo boa, para renderizar isso rápido, vocês vão ter esses defeitos na tela. Outro caso, que provavelmente é o meu caso, é que eu estou gravando à medida que eu trabalho. Então, além do software rodando, eu tenho um software de gravação que está aqui capturando vídeo, né, e voz. Mas se eu marcar isso aqui, ó, contorno retangular, e fechar, olha o que vai acontecer. Opa. Ó. A operação... o problema é eu clicar nos negócios, né? Porque eu sou ceguinho. A operação fica mais suave, porque ele não mostra o objeto quando você está redimensionando, tá vendo? Ele mostra um contorno retangular e quando eu solto o mouse, é que aí sim ele redimensiona o objeto, tá? Então depois a gente vai voltar para essas propriedades, tem várias delas que ajudam a gente a trabalhar melhor, ok? E vamos para as ferramentas. Para desenhar essa chave de fenda, a gente precisa fazer o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que a gente seleciona o objeto, diminui a opacidade e trava o objeto na tela, como a gente fez com a marca da Oi? Aqui a gente não vai precisar, porque nós vamos desenhar do lado, nós vamos replicar. Então eu não vou fazer isso. Mas caso precisemos, vamos lembrar? Eu vou ampliar aqui e vou pedir as propriedades do objeto aqui, ó. Objeto. Aí eu vim aqui em... onde é que está? Onde é que estão as propriedades do objeto? Objetos. Eu vou ter que achar do lado de cá. Pronto, apareceu, era aqui mesmo. Objeto, objetos. Tá? Aí aqui o que nós temos? A gente tem uma camada, camada 1, e um objeto chamado imagem 18, que está aqui. Outra coisa que eu reclamei na aula passada é que esse menu aqui, nessa parte onde a gente tem as camadinhas, não dá para ampliar, né? Só que eu já achei um jeito de fazer isso, daqui a pouco eu mostro para vocês, tá? Então a gente sempre vai trabalhar com esse menu aqui levemente aberto, ele tem um mínimo, tá vendo? De tamanho, porque nós vamos precisar
de tratar os objetos, ou tratar camadas, tratar qualquer que seja as funções que a gente estiver mexendo. Então, inevitavelmente, à medida que a gente for trabalhando, isso aqui vai abrir automaticamente, tá? Então, vamos lá. Uma coisa que nós não vamos nos preocupar aqui é com a dimensão dos objetos que nós vamos tratar, ok? Então, eu vou desenhar um retângulo. Ah, não precisa ser igualzinho, né? A não ser que a gente estivesse fazendo aí um manual de engenharia, uma coisa assim muito correta, né? O manual da Philips, tipo assim, a chave de fenda e tal, aí a gente tinha que desenhar igualzinho. O objeto veio preto porque é o padrão, é a primeira cor que está selecionada aqui embaixo. Eu vou colocar laranja qualquer, mais puxado para o que nós estamos trabalhando, que eu teria que pegar uma outra tabela de cores aqui. Professor, aonde que eu pego outra tabela de cor? A questão não é essa. Eu venho aqui, venho em objeto, propriedades do objeto, e aí eu tenho aqui, aonde é que está? Não é propriedades do objeto. Preenchimento e contorno. Preenchimento e contorno, vai aparecer aqui, ó. Tá? Então, se eu não tiver a cor aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou procurar a cor aqui do lado. Ó, pronto. Cliquei aqui no meu RGB, já achei uma cor similar. Tá bom? Objeto, preenchimento e contorno. Lembrem-se que alguns softwares têm aqui em cima, nos menus, uma opção chamada janelas ou window. É esse menu que é responsável por abrir essas opções laterais. Esse não. Esse aqui está tudo separado aqui em cima, então nós vamos ter que decorar mesmo. À medida que a gente for fazendo as aulas, eu vou ensinando para vocês, tá? Ok, eu vou colocar aqui uma cor de contorno. Primeiro eu vou mudar, né, a largura do contorno, está em milímetros. Eu vou mudar para tum. Vou vir aqui, vou clicar com o botão direito, aplicar ao contorno, preto. Agora eu posso enxergar e aumentar. Dá um zoom aqui. Beleza. Desenhando essa peça aqui, aí eu tenho linhas guia, né, cara? Como é que eu vou alinhar isso aqui, ó? Visualizar. Guias. Eu vou puxar uma guia aqui. Na verdade, eu quero guias automáticas. Eu não quero essa guia, não. Já eu acho para vocês. Vou clicar aqui. Na verdade, essas guias automáticas, eu acho que elas já estão configuradas, porque o objeto está meio que grudando um no outro aqui. Vou aumentar aqui a cor do contorno. Vou colocar a cor branca. Editar, preferências. Vamos aqui em interface, grades, comportamento, selecionado, transformações, clipes e máscara, marcadores, limpeza. Não está aqui. Configuração das guias não está aqui. Achei, gente, ó. Se eu quiser alinhar pelo centro, tem uma opção aqui que está aqui, ó. Snap Center of Objects. Snap é colar. Colar ao centro dos objetos. Então, quando eu passar aqui, ele vai me mostrar, ó. Centro do... Peraí, deixa eu mover com o mouse para cima, ó, vocês vão ver um X vermelho ali, tá vendo? Está indicando que está no centro do objeto. Além disso, a gente tem as propriedades de alinhamento, que é selecionar os dois objetos e pedir para alinhar. Só que isso eu vou ensinar para vocês depois, tá? Vou pegar uma elipse, vou desenhar ela aqui pelo centro,
com o Shift e com o Ctrl selecionados e vou até aonde eu achar que está próximo, ó, da largura do objeto. Ok? Esses detalhes de acabamento, gente, ó, como eu fiz aqui, segura a barra de espaço, move para o lado, não é mesmo? Lembrando, isso aqui, gente, isso aqui tem que ser feito à mão, tá? Não tem outro jeito, não. Quanto mais um você der, melhor. Só que como eu coloquei o Snap ligado aqui, ele tá me trollando. Shift, peguei a ferramenta de zoom, Shift menos, 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 seleciono, botão direito, eu tenho que mandar para trás, eu tenho que mandar esse objeto para trás. Não tem aqui, é uma coisa que eu estou acostumado a fazer em outros softwares, tá bom? Vamos selecionar aqui o objeto, eu tenho aqui, ó, avançar 1, recuar 1, enviar para o topo ou enviar para trás. Page up, page down, home, end. Então, avançar 1 ou recuar 1, page down. Eu vou apertar page down no meu teclado. Page down. Pum, pum, pronto. Vou pintar esse objeto de cinza. E outra coisa que eu já quero comentar com vocês é o seguinte. Professor, essas cores aqui estão muito pequenas, né? Como é que eu faço para aumentar isso? Olha, gente, eu estou trabalhando com a resolução de 1920 por 1080, eu estou trabalhando em Full HD. Então, dependendo do projetor aí, vocês estão enxergando até um pouco mal. E como os ícones são pequenos, piorou. Vocês estão vendo uma setinha aqui, ó. Aliás, essa setinha aqui é a setinha de barra de rolagem das cores, não é essa não. Vocês estão vendo uma setinha menor ainda aqui, eu não sei se a captura está pegando. Tem uma setinha aqui do lado, que eu vou clicar nessa seta, ó. Aqui está Inkscape Default. Inkscape Default é o modo de cor, a tabela de cores que vocês estão vendo aqui. Eu tenho várias, tá vendo? Ó, Gold. Fica tudo dourado, né? Para que eu vou precisar disso? Ah, não, tem um gradiente. Eu tenho Royal. Eu tenho... Deixa eu pegar um mais comum aqui, né, cara? Ubuntu, que são as cores do sistema, né? Ubuntu. Vou clicar nessa setinha, vou pedir o tamanho, pequeno, médio, largo, enorme. Ah, agora sim, para eu que sou míope. Não, eu vou colocar largo. Pronto. E aí eu vou clicar aqui de novo, vou vir em borda e vou pedir amplo. Agora nós temos uma tabela de cor visível, né? Eu vou voltar aqui por Inkscape Default. Ok. Acho que não precisava de tanto, né, gente? Espera aí. Colocar médio. Pronto. Está visível. Shift menos é o atalho para voltar o zoom. E agora nós vamos desenhar esse retângulo com bordas arredondadas aqui. Como é que nós vamos fazer? Normalmente isso é um efeito, tá, gente? Normalmente isso é um efeito que pode estar aqui em filtro, bordas, por exemplo, mas não é, tá? Esses efeitos aqui a gente vai ver depois, assim, bem por alto, porque eles são muitos e eles são efeitos rasterizados, ou seja, eles são efeitos de pixels, né, que transformam um vetor em algo mais complexo. No caso, para a gente arredondar bordas de um retângulo, eu já vou colocar o retângulo aqui de uma vez. Vou ajustar a posição dele. Notem que é tudo muito feito na mão, né, gente? Se a gente tivesse arrastado uma linha guia para cá, ó, tá vendo? A gente podia grudar tudo nessa linha guia, ó. Grudar aqui, né? Vamos fazer direitinho. Grudar aqui. Só que a elipse está dando trabalho. A elipse não quer grudar, não. A elipse nós vamos ter que fazer na unha mesmo. Principalmente o contorno dela está maior. E uma outra coisa que eu já vou pontuar é o seguinte. Quando você tem um contorno, né, de um objeto,
ele pode estar para trás ou para frente. Então você pode ordenar o contorno. Ó. Tá vendo? Para frente ou para trás do objeto. Se eu colocar aqui, o contorno fica, o vetor está passando por aqui e o contorno está passando para trás. Então o contorno de 1,022 pontos, ele tem 0,05 alguma coisa para cá e a outra 0,05 para trás, ok? Mas isso tudo ajuda no alinhamento, tá, gente? A gente saber se o contorno está à frente, está atrás. Por quê? Porque todo o trabalho ele é feito. Acho que essa linha guia ela serviu mais para me atrapalhar do que para me ajudar. Ele é feito em relação ao vetor, ó, que é essa linha aqui. O contorno ele é algo que não faz parte necessariamente do vetor. Ele é um efeito aplicado ao vetor, digamos assim. Pronto, agora tá bonitinho. Shift menos. Pegar esse menininho aqui, vou colocar ele no centro de novo. Cadê a indicação de centro? Pronto. Agora eu vou jogar esse aqui para a linha guia. Ó. Na hora que ele falar que grudou, é porque grudou. Tá vendo? Ele tem um indicativo ali. Jogar para cá. Ah, professor, aqui, ó. Ó o acabamento aqui, ó. Entrega isso aqui para o cliente para você ver. Se você fizer todo o desenho com mau acabamento, o que vai acontecer? Seu desenho vai ficar ruim. Esse é o profissional que, quando as pessoas pedirem as coisas para você, vão falar assim: ah, aquele cara entrega os negócios tudo avacalhado, velho. Outro dia eu fui dar zoom, assim, fui imprimir um trabalho dele no outdoor e tipo assim, no arquivo pequeno tava legal. Quando foi no outdoor, tava tudo avacalhado. Então, esse tipo de cuidado aqui com o acabamento, gente, ele tem que ser primordial, desde o início. Quem sabe me resolver por que é que tem problema com o acabamento aqui? 3, 2, 1, 0, acabou. Pronto. Quem respondeu, respondeu. A largura do contorno dessa, 0,500. Olha a largura do contorno desse aqui de baixo, 0,756. Então vamos colocar 0,500 aqui também. Enter. Ah, agora deu certinho, tá vendo? Tem coisa que só a matemática resolve. Só as medidas corretas. Agora a gente tem que vir aqui e ajustar o outro lado. Porque o outro lado, na verdade, está torto, é porque está torto mesmo. Então, ó. Mas é difícil, viu? Precisaríamos de duas linhas guia, uma de um lado e outra do outro. Senão a gente vai ficar fazendo no olho, ó. Ah, deu quase certo, olha só. Isso aqui, gente, não dá tipo assim, 1/10 de milímetro, tá bom? Por isso que eu vou fazer vista grossa e vamos seguir à frente, porque, na verdade, esse aqui não é o nosso objetivo, tá bom? Já expliquei como é que se resolve o problema, então eu não vou ficar perdendo tempo fazendo aqui. Vou vir para cá, Aí tá, o professor novamente vai clicar com o botão direito e vai achar que vai mandar o objeto para trás, né? Ai. É a velha mania. Eu venho aqui, eu posso vir aqui em... Cadê? Eu posso vir aqui na camada, ó, e alterar ele aqui. Ele vai estar... Cadê? Aqui, ó, ele está selecionado aqui. Então eu posso clicar aqui e sair puxando para baixo. Que vai ser uma tarefa meio complicada, mas uma hora ele vai. Ó. Não, deu pau. Então eu venho aqui, objeto, enviar para trás. Pronto. Olha, temos um bizil no software. Que bizil é esse? Não é bizil nenhum. Existe algo aqui tampando o meu objeto. O que é? É o bitmap, gente, ó. É o bitmap da chave de fenda. Beleza. Eu posso pegar também, para ajustar, e pegar a setinha do teclado, ó. Setinha para cima, setinha para baixo. Eu vou pôr a setinha para cima, ok? Até eu chegar em determinado ponto. Vou colocar aqui um cinza mais clarinho
Agora a gente vai arredondar as bordas desse retângulo aqui, tá? Para isso a gente faz o seguinte, a gente pega essa ferramenta, ferramenta editor de nós, e quando a gente clicar nela, vocês vão ver, eu vou ter que dar um zoom aqui, mas mesmo assim eu acho que o zoom não vai aumentar o suficiente para que vocês enxerguem. Vocês vão reparar o seguinte, quando eu seleciono um objeto, eu vou até fazer a parte aqui, para que dê para vocês enxergarem melhor. Quando eu seleciono essa ferramenta e o objeto está marcado, vocês vão ver que tem um quadradinho aqui, aqui não tem nada, e aqui tem uma bolinha. Quando eu posiciono o mouse em cima dessa bolinha, ela fica vermelha. Aí eu clico e arrasto e pronto. Tá? Arredondei as bordas do objeto. Geralmente, os softwares, tanto os vetoriais quanto os de bitmap, como é o caso do GIMP, só acertar isso aqui, eles têm essa ferramenta já aqui. Às vezes você clica com o botão direito, expande e já vem aqui o retângulo de bordas arredondadas, tá? No nosso caso aqui é muito específico, tá vendo? Tanto que vocês veem que quando eu clico nessa ferramenta com esse objeto selecionado, a bolinha aparece aqui em cima, por quê? Porque ela está para trás. Aí eu vou clicar com o botão esquerdo mesmo, tá, gente? Não é o botão direito do mouse, não. O botão esquerdo é esse que você usa mesmo toda hora. Clico aqui. Vou jogar um pouquinho para cima. Ok? Shift menos. E agora é só fazer a mesma coisa. Fazer outro retângulo, diminuir e tudo mais. Só que eu vou duplicar esse aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Venho aqui, coloco ele aqui juntinho, venho em Objeto, Enviar para trás. Vou caminhar com ele aqui, vou segurar o Ctrl e reduzir o tamanho dele. Ó, vem com a setinha e posiciono aqui. Só que aí que tá, gente. A gente viu que quando a gente arrasta aqui e encontra o meio de um objeto, né? Quando a gente encontra um... Ai, perdi porque ele está para trás, né? Quando a gente encontra o centro de um objeto, a gente tem aquela marcação que avisa para a gente aqui, que no caso não está avisando nada, porque o objeto está atrás. Avisaria se o objeto está na frente. Como é que a gente faz para alinhar esses dois aqui? Eu vou colocar ele aqui, em qualquer lugar. Onde é que estão as opções de alinhar e distribuir? Achei. Pronto. As opções de alinhamento e distribuição vão estar aqui, neste lado. Ok? Notem que à medida que eu vou adicionando recursos aqui, eles vão aparecendo todos aqui do lado. Se eu vier aqui em objetos, né? Notem que eu estou clicando aqui, ó, no título e estou jogando para cima. Onde é que eu joguei ele? Aqui, ó, objetos. Eu vou jogar lá para cima. Eu joguei para o lado, né? Que não deixa de ser uma opção também. Agora eu quero voltar para cá. Objetos. Na verdade, sabe o que eu vou fazer? Efeitos de caminho, aqui ó, eu vou fechar todos esses recursos que eu abri aqui, Selection Sets, eu vou fechar. Isso aqui eu abri tudo a hora que eu estava mexendo no software aqui, que vocês não estavam vendo. Ó. Vou deixar só objetos marcados aqui. E eu fechei, Pronto, fechei tudo. Vou abrir de novo. Ah, gente, olha só. Isso aqui eu fiz sem querer, mas eu sempre esqueço disso. Aquela setinha que eu cliquei foi mandando tudo para o lado. Ó. À medida que eu vou clicando aqui, eles vão aparecendo, tá vendo? Olha o nome deles aqui. Então, se eu vier aqui, ó, propriedades dos objetos, esse aqui eu vou fechar para o lado, objetos. Objetos está aqui, esse aqui eu vou fechar. Tá? E aí a gente pode trabalhar com um por um, ok? Engraçado que na hora que eu estava trabalhando no meu PC,
à medida que eu ia abrindo essas abas aqui, deixa eu ver se tem mais alguma fechada. Não, não tem nenhuma. Pronto, aí, ó. Chegou uma hora que objetos, dependendo da ordem que eu coloquei aqui, ele ficou maior, ó. Então isso acontece, mas é uma coisa que, sinceramente, eu acho que é bem intuitivo. Eu não saberia explicar para vocês por que é que tem hora que ele aparece pequenininho e por que é que tem hora que ele aparece expandido assim, tá? A questão é, quando vocês estiverem com várias janelas abertas, fechem todas aqui nessa setinha que vocês estão vendo aqui, ó, que uma hora que vocês abrirem, difícil abrir isso aqui. Na hora que vocês abrirem, elas vão vir com redimensionamentos customizados, diferentes, tá? Aqui as abas estão fechadas. Agora eu vou pedir aqui alinhar e distribuir. Ok. O que é que eu fiz aqui que está tudo desfocado? Olha só. Eu abri a janela de objetos e como eu estava trabalhando com a rodinha do mouse, eu vim aqui em desfoque, tá vendo? Passei a rodinha aqui e desfoquei todos os objetos. Isso acontece, é um problema, tá? E outra coisa que eu mexi também sem querer foi na opacidade desse objeto aqui, ó. Cadê a opacidade dele? 81%, tanto que vocês estão vendo o outro atrás aqui. Eu vou voltar para 100. Isso aqui vai acontecer com vocês porque, enfim, acontecem esses problemas, principalmente quando a gente está muito acostumado a mexer com scroll, né, que é a rodinha do mouse. Beleza, então vamos voltar para onde a gente estava. Alinhar e distribuir. Alinhar e distribuir. Seleciono a janela, pego os dois objetos. Ah, professor, é assim que pega? Não, eu teria que selecioná-los... Opa! Eu teria que selecioná-los na íntegra. Ai, eu fiz tudo de novo. Então, gente, eu teria que selecionar esses dois objetos. Eu teria que selecionar esses dois objetos na íntegra, e a gente sabe que esse aqui está por trás. Mas se eu fizer isso, eu pego os dois. Tá vendo? Eu não pego os de cima. Mas eu poderia também fazer o seguinte, ó. Seleciono esse, seguro o Shift e seleciono o outro, tá? Aí eu tenho os dois objetos selecionados. Vocês podem ver que eles não estão alinhados pelo centro. Então eu vou abrir aqui alinhar e distribuir. Ó, relativo a quê? Relativo à área de seleção, relativo ao último objeto, relativo ao primeiro objeto, ao maior objeto, ao menor, à página, ao desenho, à área de seleção. Tá vendo? A gente pode fazer alinhamento relativo a qualquer coisa. Se eu disser, por exemplo, que é relativo à página, ele vai jogar os dois para o centro da página, ok? O normal e o mais comum é área de seleção. Aí vocês vão ver aqui, ó, tratar a seleção como grupo, centralizar eixo vertical. Pronto, cliquei aqui, vocês podem ver que o objeto deu uma movidinha. Eu vou jogar ele até mais para o lado para vocês enxergarem com mais precisão. Ó, selecionei os dois, vou selecionar a partir da área de seleção e quando eu pedir para o centro, ele vai jogar os dois para o centro. Só que a área de seleção, no caso, ela estava saindo aqui para fora. Então, o que ele faz? Ele considera toda a área de seleção, correto? E alinha pelo centro dessa área, ou seja, ele moveu esse objeto aqui. Se eu quisesse que ele jogasse esse objeto para lá, eu vou vir aqui e colocar maior objeto. Puff, pronto. Ok? Continuando. Shift menos. Vou vir aqui, pegar aqui o meu retângulo. Isso aqui é simples, né, gente? Vou desenhar um retângulozinho aqui. Vou selecionar os dois com Shift. Vou pedir para alinhar pelo maior objeto pelo centro. Não, o maior no caso aqui ele considerou o outro. Eu vou colocar o menor pelo centro. Ó. Clico aqui. Venho ao objeto. Enviar para trás. E agora a gente vai fazer a pontinha da chave de fenda. Para fazer a pontinha da chave de fenda, nós vamos pegar a ferramenta de Bezier. Ó, quando a gente aproximar ela aqui, manipulador para cantos. Está vendo escrito ali? Ó? Ele vai grudar.
Eu vou vir para cá e vou fechar. Pronto. Para achar o centro e fixar a pontinha da chave de fenda, o que é que eu faço? Seleciono o objeto todo, venho aqui na régua, puxo uma linha guia que vai pegar no meio dessa setinha. Quanto mais um, melhor. Pego aqui a minha ferramenta de transformação de nós, clico aqui e grudo aqui, tá? Eu posso vir aqui e ajustar também, se eu quiser, porque como ele ajusta, aí é que tá, gente, ó. Agora vem a questão do acabamento. Ele ajusta nó com nó e isso vai além do nosso contorno. Então vamos selecionar aqui, vamos para propriedades do objeto, preenchimento contorno, digo. Vamos ver aqui, o contorno está 0,500 nesse, 0,500 nesse e 0,265 nesse. Então vou colocar 0,500. Enter. Vamos preencher. Ficou maior que o outro, como assim? É porque ele não está preenchido. Vamos preenchê-lo e vamos jogar para trás. Agora está igual. Tá vendo? Ainda assim a gente tem um problema. O problema é que a gente está enxergando as duas pontas do contorno. Como solucionar esse problema? Outra coisa que está errada aqui é que eu peguei esse objeto aqui e a cor de contorno dele, ou a opacidade, está em 81%. Vou colocar para 100%. Gente, isso aqui é uma coisa que eu faço com frequência. Eu chego aqui nesse painel e rodo o scroll do mouse. Se eu rodar o scroll do mouse em qualquer lugar aqui, ó, com o objeto selecionado, olha lá, eu vou diminuindo a opacidade ou aumentando a opacidade, tá? Isso é um recurso muito bom, mas que eu particularmente detesto. Falei, pronto. Bom, preenchimento e contorno. Vamos vir aqui em contorno e vamos arredondar esses cantos. Agora vamos vir nesse de cima e vamos arredondar os cantos também. Pronto, acabamento perfeito. Shift menos. Palmas para o professor. Podem bater palmas aí. Agora eu vou vir aqui e para fazer esse acabamentozinho que vocês estão vendo aqui do lado, ó, assim que eu achar o bitmap, né? Ó, isso aqui é a resolução, tá vendo? Pixels. Eu acho que eu desfoquei isso aqui de novo, gente. Acho que não é desfoque. Deixa eu ver preenchimento contorno aqui, objetos, desfoque, opacidade 100. Não. Isso aqui é a resolução mesmo do bitmap, tá? Não é desfoque, não. Desenhemos uma elipse e coloquemos ela entre os dois objetos. Então eu vou vir aqui com elipse. Desenhar uma elipse aqui. Ok. Vou arrastar na mãozita mesmo, porque vocês já sabem como alinhar. Só que eu coloquei no centro certinho. E agora eu tenho que jogar esse aqui para trás. Lá vai eu clicando com o botão direito de novo. Objeto, enviar para trás. Agora eu vou pegar esse, objeto, enviar para trás. Poderíamos estar fazendo por aqui, tá? Inclusive, como vocês estão vendo que o desenho está ficando muito complexo, vocês podem imaginar que seria ideal dar nome, né? Ou seja, 2 cliques, renomeia, tipo triângulozinho, quadradinho e tudo mais, mas no final das contas, vocês vão ter tantos objetos aí num desenho vetorial que renomear às vezes vai te ajudar e às vezes vai só complicar a sua vida, tá? Chave de fenda pronta. Parte 1 concluída. Agora vamos para a chave de boca. Eu vou agora, então, importar a chave de boca. Vocês vão notar que ela é meio estranha. Mentira. Ela não é estranha, não. Estranho sou eu. Ok. Mas o jeito que a gente vai desenhar ela é meio estranho. Nós vamos desenhá-la, né? Vamos falar português correto. O nosso objetivo é este. Porém, eu quero que vocês primeiro desenhem isto. Então vamos desenhar isso aqui. Olha, gente, aqui eu não vou me preocupar muito com a questão do acabamento, né? Eu já dei as dicas
as dicas para vocês aí de como é que a gente faz. Então, rapidamente, vamos lá, ó. Um retângulo, dois retângulos, um círculo. Como é que eu faço para desenhar um círculo perfeito, professor? Eu seguro Ctrl, ó. Se eu segurar o Shift, ele vai pelo centro. Se eu segurar o Ctrl, ele vai ficar um círculo perfeito. E não vou me preocupar muito com as proporções também não, tá? Nosso objetivo aqui é outro. Então eu coloco essa aqui. Agora eu venho e coloco um retângulo aqui. Coloco outro retângulo. Ah, ele está marcado para alinhar, tá vendo? Então ele vai fazer pelo centro. Eu vou fazer assim e depois eu vou mover para cá. Muito bem. Agora eu vou pegar um outro retângulo e vou colocar aqui. Depois vocês vão entender por que é que eu estou fazendo tudo isso, tá? Parece um monstro, né? Para chegar nesse objetivo aqui, a gente está usando esse estratagema. Estratagema, gente, é um termo, né, cara, que indica, tipo, enrolação, confusão. Tô enrolando vocês. Tô enrolando vocês. Mentira, não tô enrolando. Vocês vão entender já já o que eu estou fazendo. Bom, isso aqui foi um gabaritozinho, né, que eu encontrei. Ele é muito interessante para ensinar vocês a trabalhar o que? Operações booleanas. Nossa, que nome bizarro. É porque a gente dá... Opa, peraí que eu dei um clique aí. Shift menos. Vou vir aqui, ó. Eu vou pedir o zoom. Zoom para quem? Zoom para a página. Tem esses atalhos aqui também, tá? Já ensinando para vocês. Operações booleanas, gente, são aquelas em que dois ou mais objetos dão um resultado só. Eu vou abrir aqui uma janela do Mozilla Firefox e vou digitar Boolean. Se alguém aí trabalha com programação ou já trabalhou com 3D, vai entender muito bem o que eu estou falando. Em ciência da computação, booleano é o tipo de dado primitivo que possui dois valores que podem ser considerados como 0 ou 1. Falso ou verdadeiro. Na verdade, gente, eu peguei um conceito aqui que não tem nada a ver com o que a gente está falando. Mas tem sim, professor. Sabe por quê? Porque é um tipo de dado primitivo que possui dois valores. Uma é verdadeiro ou falso. Ou seja, as operações booleanas, o resultado delas é apenas um. Ou, no caso aqui, né, da computação e da programação, ou é 0 ou é 1, né, computação primária. Agora, se eu digitar operação booleana, álgebra booleana, lógica booleana, vamos ver, vamos ver se esse aqui vai dar algo mais... A álgebra booleana, álgebras booleanas ou álgebras de Boole são estruturas algébricas que captam as propriedades essenciais dos operadores lógicos e de conjuntos, ou seja, um ou mais objetos, ou ainda oferece uma estrutura para se lidar com afirmações, são assim denominadas em homenagem ao matemático George Boole. Essa definição aqui realmente não tem nada a ver com o que a gente está fazendo. mas eu não vou cortar isso do vídeo, não. Eu vou deixar isso aqui para vocês, porque até mesmo para vocês aprenderem que o termo booleano, ele se aplica em diversas áreas da ciência, tá? No nosso caso aqui, operações booleanas são aquelas que envolvem, né? Aí já é a minha definição. Por quê? Por que é a minha definição? Porque a Wikipedia falhou comigo. Eu não consegui achar e não vou perder tempo. Então, voltando ao raciocínio. No nosso caso aqui, a operação booleana é aquela em que dois ou mais objetos dão um resultado apenas. Se eu colocar aqui para vocês uma elipse azul e um quadradinho rosa, imaginem vocês que eu gostaria de fazer um desenho e nesse desenho uma das peças que eu preciso é essa peça rosa, porém com
digamos, faltando essa parte que a elipse está aqui cobrindo. Como é que eu faço isso? Operações booleanas. Seleciono os dois e digo que o objeto da frente vai aparar o objeto de trás. Ok. Em vários softwares vetoriais, essas opções estariam aqui nos painéis. Eu já fucei para tudo quanto é lado e no Inkscape ela não tem como colocar aqui. Operações booleanas. Eu achei que poderia estar aqui em algum lugar, aqui em objeto, tá vendo? Tem agrupar, desagrupar, propriedades do objeto, preenchimento, sets de seleção, objetos, transformação, alinhar, distribuir e arranjar. Eu já abri todos esses painéis e não vem para cá, tá? Não vem. Essa opção ela tá no menu. Então eu venho aqui em objeto. Mentira, eu venho em caminho. Caminho, gente, path, caminho vetorial, tá? Path, caminho vetorial. E aqui eu vou achar todas elas, ó. Eu já procurei, inclusive, aqui nas preferências e não achei um jeito de incluir isso aqui nos painéis para ficar mais prático. Se alguém achar isso, manda pro monitor, fala assim, professor, achei um jeito de colocar as operações booleanas aqui do lado. Que eu vou mandar uma caixa de bombom. Tá? Vou mandar pelo correio. Então, essas operações estão aqui, ó. União, primeira delas. Pronto. Temos um vetor, né? Que pelo próprio nome já diz, está unido. Segunda opção, diferença. Aham, olha lá o que eu falei para vocês. Tá vendo? Reparem que os ícones aqui são intuitivos. Interseção, ó. Vou dar Ctrl Z. Agora eu vou selecionar os dois. Caminho, interseção. Vai sobrar só a interseção dos dois, correto? E aí vai. Tem a paragem por trás, a paragem pela frente, ó. A gente tem a exclusão. A exclusão, ela mantém os dois objetos de fora e some com a parte do centro. Tem a divisão e tem cortar caminho. Nós vamos ver isso tudo na prática, mas quando vocês estiverem praticando, eu quero que vocês brinquem com todos eles. A questão é o seguinte, gente. Essa chave de boca aqui, ela já está programada para dar esse resultado à medida que a gente for aplicando aqui as operações booleanas. Correto? Falta só eu desenhar esse polígono aqui por cima. Para desenhar esse polígono, a gente usa a ferramenta de polígono ou estrela. Vocês estão vendo que tem os dois objetinhos aqui, né? Por padrão, ele vai desenhar uma estrela. Ó. Essa estrela gira. Se eu segurar o Ctrl, ela vai, ó, travar e vocês vão poder colocar ela retinha. O Shift não faz nada e o Alt também não. Tá? Na verdade, ó, ele dá um ângulo meio estranho aqui com o Ctrl pressionado, né? Mas tudo bem, a gente vai girar ele depois. A questão é o seguinte, a partir do momento que eu desenhei uma estrela, eu posso vir aqui e diminuir a proporção do raio. Ou aumentar, né? Ó, eu vou colocar isso aqui até virar um polígono, tá vendo? Ou posso diminuir. A única coisa que eu não entendi nesse software é que vocês estão vendo aqui, ó, que o número de cantos está igual a 5. Bom, na verdade o número de pontas da estrela estava igual a 5, mas o número de cantos desse polígono aqui não está igual a 5 não. Eu vou reduzir para 3 e aí a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, um hexágono. O número de canto é 3 e temos um hexágono, tá? Eu não entendi isso, sinceramente não entendi porque o número de canto é 3 e nós conseguimos um hexágono como resultado, ok? Se alguém estudou geometria e souber me explicar, ou então o software é meio louco mesmo, mas na prática é lógico que nós vamos conseguir fazer, né? A gente não precisa ficar, não precisamos nos ater ao que o software está dizendo, e sim ao que ele está fazendo. Eu vou segurar o Ctrl, vou colocar aqui e pronto. Vou vir no meu atalho agora de dar o zoom para a janela. E agora nós temos aqui o nosso Frankenstein que nós vamos fazer operações booleanas e conseguir esse resultado aqui. Só que antes disso, eu vou selecionar tudo,
vou vir aqui na parte de alinhamento e vou pedir para alinhar pela área de seleção, pelo centro. Pronto, só para ficar tudo alinhadinho, tá, gente? Pelo centro vertical. Se eu pedisse o centro horizontal, o que aconteceria? Olha só, tá vendo? Isso aqui tudo, gente, opções de alinhamento, isso é muito intuitivo. Eu acredito que que a gente não precise perder muito tempo com isso. Beleza, Ctrl Z, centro vertical. E agora nós temos que arredondar algumas bordas aqui. Então vamos lá. Vou pegar aqui a ferramenta de zoom e seguindo aqui o nosso modelito, eu vou pegar a ferramenta de modificação de nós, vou clicar sobre esse objeto. Aí lembrem-se sempre, ó, bolinha redonda aqui, ó, bolinha redonda. Clico sobre ela e arredondo a borda. Clico nesse aqui, bolinha redonda, arredondo a borda. Esse aqui também, clico sobre ele, arredondo a borda. Ok. Visualizar, zoom, página 5. Vamos ver se eu apertar o atalho 5. Pronto, número 5, tá vendo? Visualizar, zoom. Aqui tem os atalhos, ó, para vocês que não querem apertar Shift menos e nem querem ficar procurando ícones pequenos. Então agora vamos para as práticas booleanas. Primeira delas. Vou arrastar aqui porque eu preciso enxergar tudo. Eu vou pegar esse retângulo e vou aparar essa elipse aqui. Então eu vou selecionar os dois com Shift, vou vir aqui em caminho e vou pedir uma exclusão. Pronto. Olha o resultado, gente. Ele fez uma exclusão. O problema é que a gente precisa desse pretinho aqui. Agora realmente começam os nossos problemas. Então o que é que eu vou fazer? Eu já vou até puxar isso aqui para cima. Primeiro, eu vou duplicar esse objeto aqui, tá? Ctrl C. Deixa eu ver se tem jeito de colar no mesmo lugar. Colar no lugar. Selecionei o objeto, vim aqui editar, copiar e depois colar no lugar. Com isso eu tenho dois aqui, tá? Agora eu vou pegar esse de cima, segurar o Shift, segurar essa elipse. Desculpa, eu seguro o Shift, clico nesse, venho em caminho e peço uma exclusão. Ele cortou essa elipse aqui, ó. Correto? Ele fez uma exclusão na elipse. Só que como eu tenho outro aqui por baixo, porque eu dupliquei, esse eu posso pintar de preto. Esse aqui eu vou usar para excluir o preto. Então eu seleciono este, seguro o Shift, seleciono este de cá, objeto, desculpem, caminho, exclusão. Agora eu vou ter que fazer 3 cortes. Vejam bem, eu vou ter que cortar ele, não, mentira, eu vou ter que, aqui não tem objeto nenhum, tá? Eu tenho esse objeto aqui, correto? E esse objeto aqui. Eu vou ter que fazer 2 cortes com essa elipse. Um corte na elipse, desculpem, eu vou ter que fazer 2 cortes com esse retângulo. Um corte na elipse e um corte nesse bichinho aqui. Para isso eu vou precisar de 2, porque, lembrem-se, operações booleanas só dá resultado de 1, ou seja, o outro objeto vai ser sacrificado. Então, eu vou dar um Ctrl C, vou vir aqui editar, colar no lugar, Ctrl Alt V para quem quiser guardar o atalho. Pronto, eu tenho 2. Seleciono esse mais esse, objeto, aliás, caminho, diferença. Eu estava fazendo exclusão, eu podia ser diferença também, tá, gente? Depois seleciono esse outro, seleciono o pretinho com Shift, caminho, diferença. Pronto. Não está igualzinho, tá? Essa chave de boca aqui eu não sei o que ela vai segurar, o que tipo de encanamento onde ela vai funcionar, mas ela está aí, né? O objeto está aí. Não vou me preocupar em ajustar os contornos também. E aqui é óbvio, né, gente, que a gente tem... detalhe, está soldado aqui, ó.
Então eu vou pegar esse, selecionar o Shift com esse aqui, vou vir em Objeto, Caminho, desculpem, eu sempre vou confundir esses dois menus, e vou dar União. Pronto. Agora aqui, com aqui, eu vou vir em Caminho e vou dar uma diferença. Sobrou um pedacinho aqui, eu posso jogar para cima. Ah, não deu, professor. E agora? E agora? O que nós fazemos? A gente pode jogar... A gente pode pegar um retângulo. Né? Lembre-se que é tudo uma grande gambiarra. Seleciono esse, seguro o Shift, seleciono esse aqui, venho em Caminho, diferença. Pronto. Número 5. Para voltar à página. Está pronta a nossa chave de boca. Agora vocês devem estar se perguntando. É um pouco difícil essa lógica, não é? É um pouco difícil entender que para chegar nesse objetivo aqui, eu tive que desenhar isso tudo aqui. Para onde é que eu vou mandar vocês? No bom sentido, eu vou mandar vocês para a prática. Eu vou mandar vocês para o estudo. Tem que estudar, gente. Tem que praticar. Isso aqui, nem se passasse isso aqui para mim e falasse assim, faça operações booleanas e construa a chave de boca, eu ia falar assim, ô meu filho, você está doido? Sabe? Porque é pouco intuitivo. Entendeu? Mas à medida que vocês forem praticando, vocês vão fazendo aos poucos. Sabe? Você vai fazer assim, ó. Aqui a gente fez de uma maneira, digamos assim, até um pouco didática, pelo que eu diria. A gente vai fazer assim, ó. Ah, tá. Seleciono os dois aqui, alinho, né? Então, primeiro eu vou soldar. Opa, não selecionei os dois, desculpem. Eu venho em Caminho. Primeiro eu soldo, tá vendo? Eu vou fazendo partes por partes. Aí depois eu vou pensar nesse buraquinho aqui. Então, no final das contas, trabalhar com operações booleanas é até muito gostoso, inclusive. Eu acho, parece recorte de papel, assim. Parece uma época da minha infância onde eu ficava recortando papel e conseguindo resultados legais, colando ou cortando um papel por cima do outro. Ok? Então, finda a segunda parte do nosso exercício. Eu vou deletar isso aqui. E agora vem a grande pegadinha. Como é que vocês fariam esse objeto? Eu vou dar 5 segundos para vocês pensarem. Pronto, acabou. Quem pensou em fazer uma elipse e depois fazer alguns quadradinhos, na verdade não são quadrados, são... eu esqueci o nome desse trapézio, acho que é trapézio, né? O nome desse quadradinho aqui que tem esse ângulo. Mas se vocês pensaram em desenhar vários deles e sair colando aí na lateral, primeiro, vocês não vão conseguir alinhar isso. Impossível. Impossível alinhar isso tudo. Então, é mais uma, digamos, mais uma operação booleana que requer prática para que vocês consigam visualizar isso e chegar ao resultado final de uma maneira rápida. O legal de praticar é justamente isso, gente. Quando vocês tiverem um desenho para fazer, só de olhar para o que vocês têm para fazer, vocês já param, pensam, lembram e falam, já sei como é que eu vou fazer, eu vou usar isso e aquilo. É lógico que não é tão fácil, né, e tão prático assim no dia a dia. Por isso que requer muito estudo. Olha como é que eu vou fazer isso aqui. Eu acho que não tem como, né? Eu gosto, principalmente quando eu estou trabalhando presencialmente em sala de aula com os alunos, eu gosto de dar um tempo para o pessoal ficar quebrando a cabeça. Nossa, é bem legal assim. É bem legal porque, por mais que os alunos errem, eles vão criando a lógica, né? Dentro de suas cabecinhas. Eu soltei o mouse aqui na hora que eu estava, antes de concluir a edição do polígono. Então eu vou colocar aqui vários lados, não vou me preocupar com os lados, tá? Coloquei aqui 8 e vou reduzir bem aqui a proporção do raio, tá? Ou seja, vou fazer uma estrela
bem pontuda, ó. Estrela pontudinha. Eu não posso apertar e segurar não, senão vai demais. Eu vou aumentar aqui a quantidade de cantos. Ok? Lembrando que a minha engrenagem também talvez não funcione. Eu não sei aonde é que ela vai entrar, em qual relógio que ela vai entrar. Dependendo da quantidade de dentes aí, ela vai dar pau. Porque eu não contei a quantidade de lados aqui. Agora eu vou fazer uma coisa. Eu vou desenhar. Ó, achei o centro. Tá vendo? Ó, manipular para centro do objeto. Ó, encontrei o centro. Seguro Ctrl, seguro Shift e arrasto. Com isso eu estou desenhando uma elipse a partir do centro do objeto. Correto? Eu vou vir até aqui, até determinado ponto, vou soltar. Depois eu vou selecionar os dois, vou vir em caminho e vou fazer uma união. Com isso eu tenho um satélite Sputnik. Eu tenho uma mina submarina. Ok? Agora eu vou pegar uma outra elipse. Inclusive eu vou mudar a cor dela aqui. Vou achar o centro do objeto de novo, antes de desenhar. Uma coisa que para mim é muito difícil, uma vez que eu achei. Shift, Ctrl. E vou fazer um pouquinho maior. Selecionei, venho em objeto e vou enviar para trás. Vou diminuir aqui com o mesmo Shift Ctrl para ficar um pouquinho menor. Tá? Agora eu vou selecionar os dois objetos e vou pedir o quê? A interseção dos dois. Pronto. Pronto, tá aí nossa engrenagem. Alguns de vocês estão maravilhados, outros... Opa, eu reduzi sem o Ctrl aquele... Outros devem estar coçando a cabeça e falando, nossa, cara, é tanto detalhe, tipo assim, eu nunca vou conseguir chegar lá. Calma, gente. Pratiquem. Peguem coisas na internet. Peguem gabaritos. Desenhem por cima. Desenhem por cima de qualquer coisa que vocês gostem. Tem que gostar do que você está fazendo. Vá na internet, pega desenho, joga pra cá. Né? Lembra como eu fiz para desenhar por cima? Vou fazer de novo para vocês. Ó, você traz o objeto para cá, traz o bitmap para cá, vem aqui em objetos, você vai achar a camada dele aqui, você diminui a opacidade dele para você conseguir desenhar por cima sem que as cores te atrapalhem. Aí você pode bloquear o objeto aqui, ó. Cadê bloquear? Aqui tá o desbloquear, né? O bloquear está em algum lugar aqui e eu não consigo enxergar. Ah, não, mentira, gente. Bloquear está aqui, ó. Propriedades do objeto. Bloquear. Ou então eu venho aqui em objetos, ó. E aqui, quando eu seleciono o objeto, vocês estão vendo que ele fica marcado e tem um cadeado aqui. Esse cadeado, cara, enquanto eu estou gravando para vocês, tem um mosquitinho pousado na tela do meu notebook, assim, um mosquitinho quase microscópico. Esse cadeado consegue ser menor do que o mosquitinho, tá? Se eu clicar aqui, ó, o objeto está bloqueado, correto? Eu não consigo mexer. Se eu selecionar aqui e desbloquear, eu consigo mexer. Da mesma forma que se eu não quiser visualizar esse objeto, tem um olhinho aqui também. O olhinho já é um pouquinho maior que o mosquito. E eu posso ocultar momentaneamente os objetos, tá? Então façam isso. Peguem bitmaps na internet, desenhem por cima, pratiquem a ferramenta Bezier, pratiquem as operações booleanas, ok? E quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão ter a coisa intuitiva de chegar nesse resultado que vocês estão vendo aqui. Tá certo? Então é isso, senhores e senhoritas. Terminamos hoje mais uma aula prática. Eu vou deixar aí na tela agora um tempo para que vocês façam o exercício. Inclusive vou deixar as imagens aí na tela, né? Eu acho que é mais prático para vocês. Espero que todos tentem
Quem não conseguir, não fique frustrado, tente novamente e tente novamente, ok? É tentativa e erro, mas o meu desejo é que sejam todos bem-sucedidos. Até a próxima aula, foi um prazer lecionar com vocês novamente e fiquem bem, um grande abraço e obrigado, até!